Olá, tudo bem com você? Se você não me conhece, eu sou a Leila Bueno, eu sou arquiteta, cenógrafa, também sou diretora comercial no Grupo Bueno e curadora de conteúdo na Arques Educação em Arquitetura Cenográfica. E eu sou Ricardo Bueno, mais conhecido como Bueno. Eu sou diretor de criação na Bueno Arquitetura Cenográfica e aqui na Arques também sou um dos curadores. E é esse o nosso papel aqui, compartilhar conhecimento, compartilhar conteúdo, mas essencialmente compartilhar com você a nossa jornada, tudo que a gente adquiriu em mais de 30 anos de trabalho com arquitetura cenográfica. Bom, e hoje a gente vai apresentar os cases premiados do Prêmio Caio 2024, aonde que é o Oscar. O Oscar do setor de eventos. Mas antes disso, hein, gente, ó, se inscreve aqui no nosso canal, ativa a notificação, acompanha a gente nas redes sociais, porque a gente está sempre entregando muito conteúdo valioso sobre arquitetura cenográfica. A cerimônia de premiação é uma consagração para muitos profissionais, para muitas empresas, mas principalmente ela é uma valorização e reconhecimento de todo o ecossistema do nosso setor. A cerimônia de premiação é uma consagração a todos os cases, a todos os profissionais, a todas as empresas do nosso setor de eventos. E é um momento que privilegia todo o ecossistema do nosso setor. Há muitos anos, a Bueno Arquitetura Cenográfica é parte desse momento de celebração e só temos a agradecer o Grupo Conecta Eventos, em especial o nosso querido Sérgio Junqueira, que faz tudo acontecer. E o que é esse Prêmio Caio? Ele foi criado em 1999 e é o Oscar dos eventos. Tem como objetivo identificar e reconhecer o trabalho de empresas e profissionais da indústria brasileira de eventos e também de turismo, incentivando a valorização em seu segmento e em toda a mídia que privilegia esse assunto. Ô, gente, vamos contar agora para vocês algumas curiosidades desse prêmio. O nome da premiação é em homenagem a Caio de Alcântara Machado. Ele foi um profissional pioneiro na área de eventos, inclusive ele que trouxe a primeira feira de negócios para o Brasil. Ele sempre foi muito criativo e foi bem sucedido no lançamento de novos produtos, nas promoções e organizações de eventos. O Caio enfrentou muitas dificuldades até atingir os seus objetivos, mas isso é muito legal vocês conseguirem ter acesso na biografia dele, vale a pena, é muito interessante, a gente vai deixar o link aqui para vocês na descrição. O livro se chama Vai Dar Jacaré. E aí que vem a outra curiosidade, né, Bu? Porque além de batizar a premiação como Caio Alcântara Machado, ele foi o profissional a receber o Grand Prix Prêmio Caio pela primeira vez, e isso foi em 2000, o ano 2000. Agora, por que o troféu é um jacaré? Bu, conta pro pessoal. Bom, ele tinha um amigo, muito pessoal dele, né, na verdade, assim, e o amigo dele jogava no bicho. E sempre, né, o amigo dele jogava no jacaré. E jogava no jacaré, e jogava no jacaré. E daí, e ele ali, né, no ramo de, começando o negócio dele, de feiras, que era um negócio muito difícil também, assim como acertar no jogo do bicho, né? Daí, o pessoal falava, nossa, mas
você ainda vai continuar, você vai continuar trazendo, né, tentando fazer os negócios. Sim, sim. Por quê? Porque vai dar jacaré. Isso vai dar jacaré. E ele sempre avisava, né, e conversava com o amigo dele, né, e falava, meu, um dia vai dar jacaré. No intuito do amigo ganhar. E o que que deu? Deu jacaré. Deu jacaré. Então, eu acho que esse, né, é o maior contexto, né, e durante toda essa trajetória, assim, que ele tinha essa fala, todos os amigos começavam a presentear, né, ele com retratos de jacaré, com desenhos, tudo com esse tema de jacaré. E o escritório dele começou, para falar a verdade, ficou quase que um pântano. Um pântano, né? Só com detalhes de jacaré. E eu acho que foi isso que foi o grande intuito, né, o segmento, né, do Prêmio Caio. Que fincou esse ícone, né? E deu jacaré. E deu jacaré porque somos bem-sucedidos nesse setor e também essa premiação é um reconhecimento para os bem-sucedidos. E falando nisso, em 2024 nós tivemos a honra de ter sido premiados e reconhecidos com alguns cases e foi por isso que a gente quis compartilhar com vocês. A gente acabou de receber os nossos jacarés, né? O nosso pântano realmente estamos no pântano. Tá aumentando. Tá aumentando. E a gente vai contar para vocês os 3 cases que a gente ganhou, como que foram cada um deles. Acompanha aqui com a gente vai começar pelo case de ouro, que é o nosso queridíssimo case Brasil Wind Power. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a nossa o IBAMA tela. logo tá chegando, né? Esse pântano. Aqui, gente, inclusive, que já está aparecendo para vocês, é o site do próprio Prêmio Caio. Aqui é um acervo extremamente rigoroso e criterioso para que a gente possa ter acesso. Vocês podem entrar nesse site e percebam que tem todos os acervos de todas as premiações. Você pode pesquisar, usar como pesquisa acadêmica, inclusive, para poder ter um pouco de ideia, de repente se inspirar nos cases premiados. A nossa categoria está sempre vinculada a serviços, está aparecendo aí para vocês, até para servir como um guia. E aí dentro dessa categoria, a gente se inscreve normalmente em cenografia e infraestrutura. Esse que a gente vai começar pelo Jacaré de Ouro é o case ganhador de ouro, de 2023, é o Arenas Brasil Wind Power 2023. Eu vou compartilhar com vocês algumas imagens para vocês entenderem o porquê que esse case foi premiado. Esse daqui é o nosso queridinho pá eólica, usina eólica, né, Bu? Eu vou passar algumas imagens aqui para vocês e a gente não quer aqui se ater à técnica do projeto, mas a gente quer mostrar o que foi exatamente a entrega desse projeto e provavelmente por que ele teve o ouro. Vocês vão entender a complexidade desse projeto. Ele foi um projeto muito técnico, né, Bu? Sim. Foram 2 arenas, a gente inscreveu as 2 arenas simultaneamente. Era a arena onshore e a arena offshore. A arena onshore, ela acontecia já algumas vezes e ela recebe sempre um conteúdo bem importante. Então é uma arena, é uma área de conteúdo. E esse ano de 2023, a gente teve o desafio de fazer uma segunda arena, que é a arena offshore, né, Bu? E aí teve essa questão da gente trazer também a nossa pá eólica, da gente trazer esse conceito, como a gente já tinha levado para onshore, trazer para cá na offshore. Mas aí teve uma outra questão aqui, né, Bu? Eu acho que o desdobramento, né, do conceito desse projeto, quando ele foi apresentado para nós, porque a gente já veio apresentando, né, essa pá eólica no teto, né, da onshore. E daí agora essa offshore, que foi um desafio, a gente pensou como que a gente, né, vai representar, né, um ícone, né, para que a pessoa tivesse uma visão minimalista e um bom entendimento. Bom, daí a gente conversando dentro do escritório, tudo veio a ideia, tipo assim, meu, tá vendo o nível do mar? Normalmente, né, a gente faz a instalação, né, no nível do mar e você vê aquela fazenda eólica, mas o que você olha à distância, né, muito longa? Só a ponta das pazinhas, né, porque ela vai dando aquele sentimento de, né,
que vai sumindo, né, no infinito a linha do horizonte, na linha do né, horizonte. E a gente trouxe esse conceito e foi muito bem recebido, porque realmente não tinha como, né, porque o pavilhão, ele respeita um teto de um pé direito de 10 metros e a gente precisaria encaixar, então, pelo menos duas partes da pá para representar que ela estivesse, né, dentro do horizonte, né, no fundo do mar ali, né, no horizonte do mar. Então eu acho que foi bem-vindo e o pessoal entendeu e passou muito bem. E acho fez que a esse conexão recado, com a outra conexão, arena que o cliente tanto queria, né? Então eu fui passando aqui pelas fotos, tem um pouco de projeto e já tem fotos da montagem. Inclusive isso daqui é ela sendo montada no palco. Ó. Ela está na linha do horizonte, ela criava a cenografia no fundo do palco. Ela foi montada verticalmente essa, né? As duas pás. E essa daqui já é a nossa arena onshore, na qual a peça foi de fato... Olha, aqui as fotos estão aqui misturadas, ó. Essa é a offshore, onde o nosso palco recebeu essa como linha do horizonte, e a arena onshore, ela teve também uma ênfase de ser uma cenografia bilateral, né? Porque ela acabou sendo fundo dos estandes todos que estavam aqui na Expo e a gente também trouxe muito valor agregado para principalmente patrocinador para essa área. Exatamente. Né? Mas enfim, os jurados do prêmio, né, gente, não necessariamente sabem disso. A gente acaba escrevendo esse case e coloca todas as especificidades, né, tanto do projeto, necessidade do cliente, muita parte técnica, como a gente consegue concluir isso, mas essencialmente a gente quis compartilhar para vocês aqui mais do conceito, para vocês entenderem como é possível ter um pensamento na arquitetura cenográfica com impacto e com a necessidade, sem perder, claro, a funcionalidade que era receber e transmitir conteúdo. Então aqui tem parte das nossas montagens. Olha como ela ficou bonita. E tirando todo esse design, né, a parte plástica dela, a gente fala que ela pega a vida, né, a partir do momento que recebe, igual nós estamos vendo, uma iluminação, né, bem colocada, bem direcionada, para dar vida. Para que tá. Para dar vida, né, no movimento. Então a gente acendia, né, vamos falar assim, o jogo de luz, né, a gente acendia o lado direito, apagava o lado esquerdo e assim, então dava uma ideia de movimento, que ela estava sendo rotacionada, né, a pá. E sem falar que a gente ainda usou, sem querer ser muito específico, são cases, e a gente vai falar dos 3 cases hoje, mas a gente quis mudar o material aqui, que deu um efeito extremamente eficiente pra gente, né, Bu? Que foi o material furta-cor. Se vocês perceberem, além dele receber a iluminação, ele naturalmente, mesmo com a luz do pavilhão, ele também transmitia todas as cores, por ser esse material furta-cor, né? Não, ficou lindo. Bonita, né? Aqui já é essa outra arena onshore, na qual realmente a peça era aérea. Ela estava central na arena. E aí ela tinha aproximadamente, gente, 2 toneladas. A gente descreve isso no case. Se vocês quiserem ter mais detalhe, a gente tem bastante texto no site do próprio prêmio. Dá para ler todos os textos que embasam os nossos cases, mas a gente tem uma especificidade nesse case aqui, que é distribuir essa usina, essa pá, quase que uma usina eólica, quase do tamanho natural, porque ela é tamanho P de uma usina verdadeira, exatamente, né, Bo? E foi distribuída em, não sei, aproximadamente quantos pontos, tá no case aqui, se eu não me engano, foram assim, em torno de 45 pontos, 50 pontos mais ou menos. 2 toneladas. Entre 2 toneladas, 2 toneladas e meia. E assim, e a gente, né, esse projeto ele foi feito de acordo com uma medida específica, né, para que todos os convidados se sentissem, né, dentro, né, do ambiente. Então ela aconchegou, né, o ambiente como um todo, e esse círculo, né, que leva junto com ele é para dar o ar de movimento também, o ar do planeta, né, que a pessoa entende que existe um planeta, né, por trás. Então é muito... Tem bastante conceito exatamente aqui envolvido e claro, né, gente, a gente está sempre sendo regido, para quem não sabe muito da arquitetura cenográfica, está buscando por esse assunto, mas essencialmente você que também está buscando por Prêmio Caio, vale a pena a gente sempre enaltecer que quando a gente inscreve um prêmio, a gente tem o cuidado de mostrar quais são os pilares e quais são os atributos que dão ênfase para a arquitetura cenográfica, que é justamente
a gente mostrar que ele cumpre uma função, tem a funcionalidade aqui, que ele tem um conceito, que ele tem uma técnica. Vocês imaginem colocar uma pá desse tamanho numa quantidade de pontos aéreos, então a técnica aqui é algo de extrema importância e essencialmente que é o que o Bueno falou, que é a experiência, que as pessoas que vão viver o espaço que existe uma intervenção dessa se sintam imersos na temática do nosso cliente. Por isso que ele foi um case muito bem sucedido, a gente ficou extremamente feliz junto com a nossa cliente de ter ganho aqui o nosso Prêmio Jacaré de Ouro com esse case, porque ele teve os 4 atributos da arquitetura cenográfica, assim, todos exemplarmente aplicados, e isso trouxe para a gente o Jacaré de Ouro para casa. É isso, a gente vai passar um videozinho rapidamente para você sentir um pouco essa atmosfera do que foi essa entrega dessa cenografia e dessa arquitetura cenográfica. Bom, gente, continuando aqui a apresentar os nossos cases, ainda na categoria de cenografia, a gente também ganhou o prata. Então, a gente foi para o palco, levamos 2 jacarés, né, Rê? Sim. E esse prata, deixa eu mostrar, já vou abrir aqui para vocês. Agora, ainda na categoria cenografia, a gente foi também premiado com um evento extremamente temático e lúdico, que é um case da Conecta esse Comércio, né, Bu? Que a gente fez lá em Brasília, e é um case maravilhoso, até a gente internamente achou que esse ia levar o ouro, mas enfim, a gente ficou muito feliz também, é porque ele foi muito mais complexo do que o outro, porque ele acabou transitando por muitas áreas, né, Sim. Bueno? Aqui os atributos tiveram um peso extremamente importante. Eu vou trazendo as fotos para a gente ir contando um pouco do que foi o Conecta. Deixa eu entrar nas fotinhos aqui, apresentação. Por aqui vai dar para vocês entenderem. Tem um vídeo, mas eu vou pular esse vídeo e vou deixar ele para o final, tá? Vamos primeiro nas fotos para vocês sentirem o que foi isso. Conteúdo, apresentação, onde que estão as fotos? Aqui, vou começar por aqui para vocês sentirem um pouquinho. Aqui a gente vai mostrando um pouco para vocês de todas as áreas e tem uma parte boa aqui, que é durante a montagem. Essa intervenção aqui, para não ser muito detalhista aqui, mas assim, a gente precisa contar um pouquinho, né, Bueno, do que foi, da expectativa do cliente, do que ele pediu para a gente e do que a gente entregou, né? Eu vou passando aqui, você conta um pouquinho sobre essa intervenção. A expectativa, né, do cliente, ele trouxe para nós no briefing que eles gostariam de estar em Atena, né, que era um ambiente, né, dentro do... já era um software que eles usavam, que tinha esse nome com esse nome de Atena, e inspirou a gente, né, buscando esse tipo de cenografia, né? Então as colunas, né? Então gregas. A gente pensou de fazer, bom, vamos trabalhar então com as colunas gregas para a gente entender por onde que a gente vai permear toda essa cenografia. E pela felicidade nossa, né? Esse aqui era parte do credenciamento, mas mesmo assim a gente tinha 2 focos. Trazer eles, né, para um ambiente, né, que seria colunas gregas, que era, né, vamos supor, o antigo, mas também o futuro, né?
porque se remete mostrar ao futuro. Mostrar então, tecnologia. como misturar esses dois ambientes? Então, a gente precisou colocar eles dentro de um ambiente que não existe, né? A gente até brinca, às vezes a gente chama de Nárnia, né? Que é como se fosse uma viagem. A nossa viagem. ideia aqui foi transportar o cliente para um outro planeta, que era o planeta Atena, e a gente, claro, referenciou através das colunas gregas, mas principalmente por conta do software que eles usavam. Mas como você convida a pessoa para fazer uma viagem? A gente construiu uma nave no credenciamento. Apesar de eu estar mostrando muito da montagem aqui, que eu queria que vocês sentissem a complexidade, o tamanho que foi essa intervenção, mas aqui está a nossa danadinha. A gente começou toda essa intervenção através de uma nave, era o primeiro lugar, o primeiro impacto dos convidados, de onde eles chegavam. Quando eles chegavam, eles já sabiam que eles iam viajar no tempo, né? E como representar? Nada melhor do que essa nossa queridinha nave, né? E aí, a partir daí, as pessoas iam conseguindo passar por todos os ambientes que contavam uma história e que, de fato, era uma jornada imersiva que, no final, fazia todo sentido para o convidado, até porque toda a jornada já foi iniciada antes, na conversa com cada convidado. Mas a gente não quer aqui detalhar o projeto, a gente está passando pelos cases, mas olha a grandiosidade, a complexidade e o quanto os nossos convidados foram de fato impactados com a arquitetura cenográfica por N ambientes, por N materiais, por N efeitos, né, Bueno? Sem falar o que não dá para ver aqui, né? A imersão foi fantástica, né, com eles. Vamos supor, cada flash, né, era uma imersão em um ambiente diferente, onde a jornada foi brilhante, né? Tem uma curiosidade desse case, que como a gente fez lá no CICB em Brasília, o próprio dono do CICB, que construiu esse espaço, que conhece cada parafuso desse pavilhão, num determinado momento ele estava aqui justamente nesse credenciamento e a assistente dele que contou pra gente, ela estava ao lado dele e ele falou, eu não sei onde eu tô, eu tô aqui perdido, eu não tô reconhecendo que espaço que eu tô, né, Bu? Porque a gente fez, né, o segmento da jornada, né, várias curvas e seguindo e virando tudo, e ele mesmo, ele teve, então para nós, né, assim como, né, os arquitetos, os pensadores, a gente falou, se a gente levou, né, ele a um pensamento desse, imagina o convidado, né? Ô, gente, a gente até fala que esse foi o nosso primeiro prêmio. Quando a gente ouviu esse feedback do dono do CICB, a gente falou, a gente já está premiada. Porque é esse o intuito da gente pensar fluxos, da gente pensar toda a parte da funcionalidade, mas acima de tudo da experiência, né? Todos os atributos são importantes, mas todos trabalham a favor da experiência. E aí, depois de passar por toda essa jornada, os convidados chegavam à plenária, que de fato era o grande acontecimento do evento, porque eram cerimônias importantes e com conteúdos tão importantes quanto, mas a gente também levou toda essa concepção para essa plenária. Inclusive mudamos a forma de fazer o cerimonial das bandeiras, ao invés das pessoas entrarem, que normalmente entram durante a cerimônia com as bandeiras, cada um representando um estado. Dessa vez a gente fez com que as bandeiras aparecessem de forma surpreendente, né, entre as colunas. Entre as colunas, né? Isso. E foram sendo desenroladas, né? E aí, para quem conhece um pouco do nosso trabalho, e para quem também não conhece, sabe que o nosso material mais utilizado é o tecido. Tudo que vocês estão vendo aqui, na grande maioria, foi feito em tecido e foi feito em box truss. Então, esse foi o case ganhador do prata. A gente tem um vídeo curtinho aqui também para passar para vocês tentarem entrar nessa atmosfera que a gente contou aqui para vocês.
E aí, gente, a gente vai para o terceiro case, ganhador do Prêmio Caio. Só que ele muda a categoria, não mais na cenografia, a gente também inscreve os nossos cases em infraestrutura. E muito, aliás, do nosso trabalho está sempre desenvolvido pensando na infraestrutura para o nosso cliente, né, Bu? É. Que são espaços pensados para, de fato, ele é infraestrutura categoria, porque são espaços pensados para o público, são espaços que estão amparando ali todo o pensamento do mapa da feira, normalmente dos fluxos, onde as pessoas vão. É como uma infraestrutura no urbanismo mesmo, né? Aquilo que vai dar subsistência para algo acontecer, principalmente pensando em funcionalidade e em fluxos. Então, isso aí sempre é pensado mais na planta mesmo, né? Onde realmente a gente divide, né? Onde são os convidados, onde é o palco, né? House mix, tudo, a infraestrutura que precisa. Então essa infraestrutura, assim, a leitura mais clara, né? Quando a gente vai fazer o conceito do projeto, é na planta que a gente divide tudo. Começa por ali. Exatamente. E a parte espacial, ela vai sendo criada depois. Mas, quer dizer, uma coisa trabalha em paralelo com a outra, né? Mas infraestrutura realmente é a planta, é o projeto em si, o chão, né? Que a gente divide a jornada do convidado. Maravilhoso. Por isso que agora a categoria que a gente vai ver é infraestrutura. Deixa eu entrar aqui para vocês acompanharem com a gente. E aí o nosso jacaré de prata veio com o case Concrete Show 2023, que foi um auditório e uma arena. Ambos foram construídos para desenvolver e para fomentar sempre conteúdo. Então recebiam em um espaço convidados pagantes e em outros convidados com acesso livre. Vamos para as imagens para a gente mostrar para vocês um pouquinho o desafio que a gente fala, que é fazer espaços quando o público tem ali um pezinho na arquitetura e na engenharia, né, Bu? Esse desafio você gosta, né, Bueno? Não, e esse, assim, bom, se a gente falar aqui um pouquinho, né, assim, nunca se sabe, né, o que está por trás, né, da cabeça, né, que pensa e mentaliza, né? Às vezes eles esquecem que tem uma criança ali por trás. Projetando, a criança no caso. Projetando, né? E esse foi um desafio muito interessante, eu vou contar rapidinho aqui. Por quê? Porque uma arena era voltado mais para os engenheiros e a outra arena é voltado mais para os arquitetos. E daí eu fiquei pensando, né, na minha jornada inteira, né, como arquiteto e tudo, porque os engenheiros, para falar a verdade, sempre ficam tirando um sarro dos arquitetos. Daí eu falei assim, bom, quer saber, meu, o que eu poderia pensar de fazer um projeto aqui para que realmente, né, tirasse esses engenheiros, né, que fizessem eles coçarem, assim, ficarem com medo, né? Daí eu falei, bom, a gente poderia, né, a gente dividiu com a equipe, tudo dividir com a Lê, né, a gente poderia pensar em desenhar um bloco, né? Porque a arena ela é grande, ela era 53 metros por 15 metros, né? Então a gente está falando de uma área grande. A gente desenhar um bloco desse tamanho de concreto suspenso, né? De alguma forma. Só para a gente ver a cara dos engenheiros olhando, meu, aonde estão as colunas, né? Eu vou ter que sentar embaixo disso, né? Onde estão os pilares, né, dessa construção, que eles adoram o pilar, né? A gente faz todo aquele projeto, né, com aquele designer maravilhoso, daí aparece aqueles pilares no meio do projeto. Então, esse foi o conceito, né, e a inspiração para esse projeto que vocês estão vendo, né? E a outra arena, que é a Arena 120 Ideias, vocês vão ver que ela segue também muito dessa linguagem da imersão, porque a gente entende que ali a gente está sempre provocando também uma conexão entre o que está sendo passado no palco e com as pessoas que estão sentadas ali na plenária. A gente tem sempre esse recurso do atrativo de uma peça aérea, né, Bu, que a gente fala, é quase que a gente colocando ali um capacete para fazer uma as conexão, trocas, as né? Conexões neurais, né? Então a gente tem essas viagens também. Esses dois cases foram os premiados na prata, e infraestrutura, porque vocês imaginem, né, gente, normalmente, pelo que o Bruno estava contando, normalmente um espaço desse, uma expo dessa, é um pouco mais cartesiano, é um pouquinho mais institucional.
a gente se depara com a exposição de betoneira, de caminhão betoneira, Exatamente. de guindastes, as coisas são mais técnicas, as coisas são mais brutas. A estética não é algo tão usado para uma feira desse tipo. E aí, quando a gente coloca um espaço pensado nisso, de ser atrativo, esse caso, principalmente que o Bueno está falando, ele é sempre uma plenária de pagantes. Então, claro que a gente também tem como finalidade aqui atrair mais públicos. O público identifica onde quer, vê de longe da feira, o público tem desejo de saber o que está acontecendo ali dentro. Então, à medida que a gente vai fazendo áreas também que fomentam isso para o nosso cliente, melhor para o resultado como um todo, porque mais pessoas gostariam de estar ali dentro. Claro, e a gente sempre tem essa ideia de fazer algo mais transparente, não confinar, para poder ter mais fluidez, mas acima de tudo também criar esse desejo de estar lá dentro, também assistindo e ser uma pessoa pagante para poder ter mais conteúdos. Então essa é a área que a gente fala dos pagantes, né, que é o pessoal de fato que estava mais com conteúdo de engenharia, e aí tem o pessoal que vai para a Arena 120 Ideias, que eu vou mostrar a partir dessa foto a diferença de pensamento. Aqui o Bueno pensou mais num shape. Então aquele lá a gente construiu com pensamento para os engenheiros, e aqui para uma linguagem mais simples, né, dos arquitetos, tudo, a gente ficou imaginando o que a gente poderia representar. Então na cabeça veio, bom, se a gente colocasse uma peça de cobogó, né, que é uma peça que quase tá dentro dos fundamentos da arquitetura brasileira hoje, né, se a gente for pensar. E daí a gente falou, se a gente conseguisse representar essa peça, né, de uma forma maravilhosa, com designer e tudo, então foi a inspiração para essa arquitetura desse espaço, né, para os arquitetos. Sem falar desses espelhos que a gente colocou emoldurando a área de palco, que é onde estava a peça do Cobogó, que também criava uma atmosfera completamente lúdica, né, Bueno? Que hora você vê a peça, parece que ela se materializa, e depois com o uso do espelho parece que ela desaparece, que ela cria uma transparência. Mas essa leveza, ao mesmo tempo, ela é contrastante, porque parece um bloco, as pessoas não acreditam que isso é tecido. E uma das características nossa, claro, é usar o tecido e também a gente entende o reconhecimento do prêmio vem sempre muito com essa criatividade da gente usar os recursos, essa tecnologia que a gente tem de tecido e de estrutura e fazer criações tão distintas, tão inovadoras e tão criativas, né, Bu? Agora a gente finaliza esse case, tem um videozinho para passar aqui para vocês sentirem também essa atmosfera. Vamos lá. Bom, gente, é isso. Esses foram os nossos 3 cases ganhadores agora fresquinhos no Prêmio Caio 2024, referente a esses projetos de 2023. Estamos extremamente felizes. A gente fala que um prêmio não é algo que vem como reconhecimento. Quem nos reconhece, de fato, são nossos clientes. Mas ele traz uma chancela para mostrar que estamos no caminho certo, para mostrar que estamos em busca de algo e que o prêmio serve como um parâmetro de que o caminho é esse. E, acima de tudo, o prêmio traz para a gente também
aquela sensação de que os desafios são sempre com a gente mesmo, né? Então o prêmio vem para falar, olha, tá dando certo você aceitar esses desafios, né? Mas Bom, o duro é entender, né? O próximo, né? O próximo desafio que a gente vai criar, né? O que eles estão aguardando, né? Mas sempre vem uma inspiração, vem algo assim que a jornada ela é maravilhosa, né? A gente constrói a jornada a várias mãos, enfim. Então eu acho que o prêmio só como reconhecimento, mas é a pontinha, né? De tudo. Gostoso é a jornada do ano inteiro, o desenvolvimento do ano inteiro. E aceitar os desafios. Exatamente. Então, é isso, mas gente, antes não se esqueçam, se inscrevam aqui no nosso canal, ativem as notificações, acompanhem a gente, ajude a gente a fazer com que esse conteúdo chegue para o maior número de pessoas possível e deixa aqui seu comentário, sempre ajuda também o nosso trabalho. Tchau, gente, muito obrigada, viu? Até mais. Até mais. Tchau.